Olá, turma! Professor Chicão mais uma vez, e hoje eu trago para vocês uma videoaula sobre quantidade de movimento e o princípio de conservação de quantidade de movimento. Peço, porém, que se você ainda não for inscrito em nosso canal, que se inscreva, ative o sino de notificações e no final, se gostarem, deixe aquele like. Peço que compartilhe também o vídeo com seus colegas. Assistam o vídeo até o final, é importante que você vá até o final assistindo o vídeo para aprender mais e para colaborar com o nosso trabalho. Então, sem delongas, vamos à nossa videoaula. E aí, galera? Vamos então tratar hoje do conceito de quantidade de movimento. Primeiramente, a quantidade de movimento de um corpo, pessoal, é uma grandeza física vetorial que está associada ao movimento dos corpos. Todo corpo que se move, que está dotado de velocidade, ele também possui uma certa quantidade de movimento que popularmente conhecemos como momento linear. Então, imagine que você tem uma esfera de massa m e que desloca-se com uma velocidade v, num plano sem atrito. Então, para mim calcular a quantidade de movimento desse corpo, basta que eu conheça o módulo dessa velocidade e saiba a massa do corpo. Matematicamente, a gente escreve como sendo quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. Lembre-se das unidades de medida, elas são importantíssimas para resolver os exercícios. A massa tem que estar em quilogramas, a velocidade é em metros por segundo e, portanto, a quantidade de movimento, quilograma metro por segundo. Lembrem-se também que, por ser um vetor, a quantidade de movimento precisa ter um módulo, direção e sentido. O módulo é dado pela equação massa vezes velocidade, enquanto que direção e sentido da quantidade de movimento é o mesmo do vetor velocidade. Portanto, é possível que você tenha duas grandezas com o mesmo módulo, mas que sejam quantidades diferentes em termos de direção e sentido. Eu poderia ter, por exemplo, imagine que você tem um móvel que se desloca na horizontal para a direita, cuja quantidade de movimento, vou chamar de Q1, seja, vamos supor, 30 kg vezes metros por segundo. Se eu disser que tem um outro móvel cuja quantidade de movimento também é 30 kg metro por segundo, eu posso afirmar que essas duas quantidades de movimento são iguais? Não. Por ser um vetor, para serem iguais, eles têm que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E alguém pode dizer assim, como assim, Chicão? Esse outro poderia estar assim, ó, na vertical para baixo, com a quantidade de movimento, de novo, em módulo, 30 kg vezes metro por segundo. Observe que esses dois móveis, embora tenham a quantidade de movimento ou momento linear em módulo iguais, eles não são iguais vetorialmente, pois um está na horizontal para a direita, o outro está na vertical para baixo. Fiquem atentos a isso. Agora, o que é um sistema mecanicamente isolado? Aqui nos interessa exatamente esse tipo de sistema. Nós dizemos que um sistema está isolado quando ele está livre da ação de forças externas, ou seja, sobre ele só vão atuar as forças internas. E se atuam apenas as forças internas, veja, imagine que num sistema é formado por duas partículas A e B. A partícula A aplica força na partícula B. A partícula B vai aplicar força na partícula A. Como essas são forças internas, elas não vão alterar a quantidade de movimento do sistema. As forças internas não alteram a quantidade de movimento do sistema. É esse tipo de sistema que nos interessa. Para a gente entender melhor, eu coloquei aqui uma figura ilustrativa. Imagine o ônibus, que se desloca com a quantidade de pessoas dentro do ônibus. Então, veja, as pessoas dentro do ônibus, vamos supor que elas empurrem o banco da frente. Se o ônibus estiver parado e as pessoas dentro do ônibus empurrarem o banco da frente, o ônibus vai se mover? Não. Não vai por quê? Porque essas pessoas, o sistema aqui é o ônibus. As pessoas constituiriam as forças internas. E as forças internas são incapazes de alterar a quantidade de movimento do sistema. Quando o carro arranca e de repente ele precisa parar,
o motorista aciona os freios. Aí entra em ação uma força externa, que é o atrito. O atrito passa a atuar nos pneus, fazendo com que o carro pare. Alterou então a quantidade de movimento do sistema, por ser uma força externa. Repetindo, somente as forças externas alteram a quantidade de movimento do sistema. E dizemos que o sistema está mecanicamente isolado quando ele está livre dessas forças, ou seja, sobre ele atuam apenas as forças internas. Agora, se o sistema está mecanicamente isolado, eu posso afirmar que a quantidade de movimento se conserva, ou momento linear. Porque, como eu disse anteriormente, as forças internas não alteram a quantidade de movimento de um corpo. E eu posso escrever matematicamente que a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no final. Para as colisões que ocorrem no nosso cotidiano, geralmente o tempo de colisão é muito curto e aí a gente pode adotar que nós tenhamos um sistema mecanicamente isolado. E aí, galera, nós precisamos lembrar aqui os conceitos de colisão. Eu preparei essa parte só para relembrá-los. Nós temos 3 tipos de colisão. As chamadas perfeitamente elásticas, que são aquelas em que a energia cinética se conserva, ou seja, uma bola, imagine que você jogou uma bola de tênis contra uma parede. A bola bateu na parede e voltou. Se ela voltar com a mesma velocidade com que se aproximou da parede, eu tenho um sistema perfeitamente elástico. Não houve perca de energia. A energia cinética se conservou. Mas eu posso ter um sistema perfeitamente inelástico. Agora, o inelástico é quando a velocidade de afastamento é nula. Imagine que eu pegue uma bola agora, não de tênis, mas uma bola feita de massa de modelar. E jogue essa bola na parede. Ela vai bater na parede, pregar, grudar. Quer dizer, não há afastamento depois da colisão. E aí nós temos um sistema, uma colisão perfeitamente inelástica, quando a velocidade de afastamento é nula. Imagine que um carro, numa estrada, colide contra um outro carro. Se depois da colisão os dois seguirem juntos, aí eu tenho uma colisão perfeitamente inelástica. E um terceiro caso são as parcialmente elásticas, aquela em que há uma velocidade de recuo, porém menor do que a velocidade de aproximação, porque parte da energia se dissipa no momento da colisão. Voltando ao mesmo exemplo da bola de tênis. Se eu joguei a bola de tênis, ela vai colidir na parede e vai voltar. Ora, se ela voltar a uma distância menor da que ela percorreu para chegar até a parede, é porque houve uma perca, uma dissipação de parte da energia. Então, isso você tem um choque parcialmente elástico. Se eu pegar um exemplo, se eu pego uma pedra e jogo contra a parede agora, vamos admitir que a pedra bata na parede e volte, mas ela não volta até a pessoa que arremessou a pedra. Ela bate e volta a uma certa distância, cai antes de chegar na pessoa. Isso quer dizer que eu tenho um choque parcialmente elástico, porque no momento da colisão, parte da energia foi dissipada. Tranquilo? Para a gente entender melhor isso, eu peguei algumas questões aqui do livro do Alberto Gaspar, Compreendendo a Física, volume 1, Mecânica. Essa questão está lá na página 227 e ela diz o seguinte: a mola da figura abaixo está comprimida por 2 blocos A e B de massa A, 2 kg, B, 3 kg. Sobre o plano horizontal sem atrito. Se não tem atrito, não tem força externa, portanto eu tenho um sistema mecanicamente isolado. Presa por um fio. Quando o fio se rompe, o sistema é solto. Verifica-se que o bloco B adquire uma velocidade de módulo 4 metros por segundo. Está aqui a ilustração. O bloco A e o bloco B, uma mola que liga eles dois e um fio mantendo-os presos. Aqui ele já deu o sistema de referencial para a direita, como sendo o sentido positivo, então tudo que se move para a direita está no sentido positivo. Num certo momento ele rompe, corta o fio. Então, em virtude da força elástica, da energia elástica acumulada aqui, ela empurra esses 2 blocos em sentidos opostos. E o bloco B, ele disse que em módulo
essa velocidade é 4 metros por segundo. Determine, eis o comando da questão, o módulo da velocidade adquirida pelo bloco A. Ele quer saber quanto é o módulo dessa velocidade. Inicialmente, pessoal, a gente já pode tirar uma conclusão teórica. O bloco A está se movendo em sentido contrário ao adotado como positivo. O adotado como positivo é para a direita. O bloco A vai se mover para a esquerda, está em sentido contrário. Isso quer dizer que a velocidade seria negativa. No entanto, como ele pediu o módulo, eu vou encontrar isso como um valor positivo. Vamos então aplicar o princípio de conservação da quantidade de movimento. Como o sistema está mecanicamente isolado, eu posso escrever que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Ora, galera, inicialmente, aqui eu tenho a situação inicial, ó, no início, e aqui eu tenho a situação final. Inicialmente, nem o bloco A nem o bloco B se movem. Portanto, a quantidade de movimento inicial é zero, que é igual. Agora aqui, ó, a quantidade de movimento final é a soma das quantidades de movimento. A e B vão ter quantidade de movimento, eu vou somá-las. Então, ficaria massa de B vezes a velocidade de B, porque está no sentido positivo, por isso que eu coloquei primeiro. Aí agora, mais a massa de A vezes a velocidade de A. Beleza? Porém, o A está em sentido contrário, então vai ficar assim, ó, 0, que é igual a massa de B, que é 3, a velocidade de B foi 4, mais a massa de A é 2, vezes a velocidade de A nós queremos. Vou passar esse termo para o primeiro membro, ele está somando, passa a subtrair, fica 2 vezes a velocidade de A, menos, né? Porque 0 menos 2 dá menos 2. 3 vezes 4 é 12. Esse menos 2 está multiplicando, passa a dividir. Portanto, isso aqui fica 12 dividido por menos 2. A velocidade A vai dar igual, mais por menos é menos, 12 dividido por 2 é 6. Menos 6, o menos que apareceu, pessoal, é só para indicar que o A está se movendo em sentido contrário ao B. Como ele pediu módulo, aí agora a gente coloca módulo da velocidade A vai ser igual a 6, positivo agora, porque eu estou representando o módulo, metros por segundo. Está aí calculado, portanto, a velocidade de A que ele pediu na questão. Tranquilo? Beleza? Se está gostando, deixa aquele like para a gente aí.